Shalom, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre essa palavra profética que o Senhor nos deu. Começamos com uma palavra profética de Ezequiel, trazendo assim um alerta, para que venhamos estar cumprindo com o chamado que cada um tem para com o corpo do Messias, a Kehillah, Kahal. Então, eu gostaria de alertar, no caso, que nós começamos então a falar dessa importância de cada um cumprir com a sua função, mas muitos não conhecem, a sua função no corpo. E como resolver isso? Como ter esse entendimento? Então, essa parte que nós vamos estar trazendo hoje é nesse complemento dessa palavra de Ezequiel. Nós não vamos estar estudando exatamente o texto do Ezequiel 37, já estudamos, mas o que nós vamos agora tratar é justamente do corpo, do Messias, a Kahal, a Kehillah, são as funções em que cada um está ali ocupando dentro do corpo para cumprir um propósito maior. Então nós vamos fazer uma oração e aí vamos dar seguimento a esse estudo, que começamos com uma palavra profética, agora vamos entrar no estudo sobre a questão das funções. Senhor, em nome de Yahushua HaMashiach, abre o nosso entendimento para entendermos as funções no corpo do Messias, na edificação da Kahal, da Kehillah, da congregação. Que o Senhor venha atuar em nós, desconstruindo os conceitos errados que os sistemas religiosos implantaram, que assimilamos de alguma maneira, e que venhamos romper com isso e entender realmente dentro do teu propósito para a Kahal as funções de cada um. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Então, nessa análise, tem algo muito interessante que é a parte dos dons. Por quê? Porque as funções que cada um vão exercer tem a ver com os dons que a Ruach HaKodesh, que é o Espírito de Santidade de Elohim, nos concede. Então, é importante compreendermos sobre os dons, sobre as funções. Então, hoje nós vamos estar trazendo um complemento nessa linha. Então, em 1 Tessalonicenses 5:11, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, diz o seguinte: consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, a edificação do corpo do Messias, da Kahal, da Kehillah, não é um papel de um grupo. Entendemos na nova aliança, na Brit Hadashah, que o Messias, pelo seu sangue, nos comprou e nos fez reis e sacerdotes, um reino sacerdotal, para Elohim. Então, nós todos que fomos comprados com esse sangue, fomos feitos Kohanim, sacerdotes. Então, todos nós temos uma função dentro do serviço ao Eterno. Então, a edificação é recíproca. Não pode ser apenas uma pessoa edificando. Ela também precisa ser edificada. E as pessoas são edificadas umas com as outras. Isso aqui Shaul deixa claro em 1 Tessalonicenses 5:11. É interessante que em Mateus, capítulo 23, verso 29, então 23, 29 de Matitiarro de Mateus, o Messias fez o seguinte confronto: ai de vós, escribas, que são os professores da Torá, e porushim, fariseus, que são hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, dos Nevim, e adornai os monumentos dos justos. Então, aqui foi uma crítica àqueles fariseus e professores da Torá
em que é chamado aqui que eles estavam edificando os sepulcros aos profetas. O que é que nós estamos edificando? Fomos chamados para nos edificar uns aos outros. Mas o que é que estamos edificando? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 8, diz o seguinte: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação, e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Veja que Shaul tinha sido levantado para trazer edificação e não destruição dos irmãos. Existem pessoas que, em vez de estar cumprindo o seu papel de edificar uns aos outros, que é o papel que o Senhor quer agir, quer fazer na vida da pessoa, em vez de estar no papel de edificador, está de destruidor. Em vez da edificação, trazendo destruição. Então, o que é que nós temos edificado? Alguns não edificam nada e outros pior. Não só não edifica, mas destrói. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 10, diz o seguinte, 2 Coríntios 13, 10. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para a edificação e não para destruir. Novamente ele fala sobre essa autoridade que o Senhor deu a ele, que o Senhor nos deu, para edificar, não para destruir. Mas tem pessoas que têm exercido a autoridade que o Senhor tem dado, que o Senhor nos deu autoridade, o Messias recebeu toda a autoridade e nos deu a autoridade. Então, toda a autoridade, ele disse, me é dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Então, ide debaixo desta autoridade. Mas é para edificação, não para destruir. Então, infelizmente, tem pessoas que têm ocupado um papel de destruição. Nós fomos chamados para a edificação. Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1, 1 Coríntios 8, 1, diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, ou seja, conhecemos sobre isso. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, temos que edificar. Nosso papel é edificar o corpo, edificar carral. Cada um cumprindo a sua função nisso. Então, todo mundo está envolvido nessa edificação. Você não pode estar de fora. Agora, qual é o caminho para essa edificação? Aí aqui diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, o caminho para a edificação está no amor. O saber é muito importante, mas o saber tem que ser aplicado com amor para trazer edificação. Se o saber for aplicado com ódio, ele pode gerar, então, vai gerar o quê? Destruição. Então, não basta estarmos certos no nosso saber. Precisamos exercer esse saber com o amor, porque é o amor que edifica. Então, muitas vezes, aqui está o laço maligno. À medida que o Senhor vai nos trazendo sabedoria, e vamos vendo que determinadas práticas lá fora, em outras congregações, estão equivocadas, nós não podemos deixar que esse saber nos ensoberbeça, mas que através do amor venha a edificação. Então, quando nós passarmos para as pessoas aquilo que temos conhecido, não devemos fazer no intuito de mostrar para as pessoas o quanto que estamos certos. O objetivo não é nos orgulhar de que nós estamos certos, de passar na cara. Não é esse o objetivo. O objetivo é o amor que edifica. Então, se você não está mergulhado nesse mover do amor que edifica, então se cale. Porque o que você vai passar não vai edificar, vai trazer soberba,
vai trazer arrogância, orgulho, vai trazer mais divisão, contenda. O saber tem que ser transmitido com amor. Então, se você não tem, é necessário. Então, hoje, nós vamos estar tratando sobre a edificação e vamos entrar nos dons da Ruach, do Espírito, de Elohim. Mas nós vamos entender que o próprio Shaul diz que mostraria um caminho para isso. E aí ele vai mostrar que o caminho é o amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então, no 12 e no 14, ele vai estar falando desses dons. E o caminho, ele apresenta no capítulo 13, que é o amor. Então, nós não temos que ser legalistas, nós temos que atuar na obediência à lei através do amor, não através de uma soberba, de uma arrogância, como uma justiça própria, mas através do amor de Elohim, porque o que Elohim fez foi por amor. E isso é para nos dar exemplo também, para fazermos por amor. Então, Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, foi um feito de amor. E nós temos que nos mergulhar, fazer atevilar no amor, a imersão no amor, batismo no amor, ser cheios do amor, para então fluirmos na edificação. Vou estar postando no grupo e vou estar aqui ligando a luz e aí a gente retorna. Um momento só. Então, de preferência, você pega papel, caneta, porque nós vamos estar entrando em vários textos e é importante que venhamos estar alinhados, registrando para poder estudar com calma depois. Então, em 1 Coríntios 10, 23, diz o seguinte: todas as coisas são permitidas, são lícitas, todas as coisas que estão de acordo com a lei são permitidas, ou seja, todas as coisas são legais, mas nem toda convém. O que ele está querendo dizer é que nem tudo que foi dito como legal, ou seja, que está de acordo com a lei, convém. Tem coisas que são lícitas, que são de acordo com a Torá, mas o melhor é que nós abríssemos mão deste direito. Então, por exemplo, na Torá vai dizer que na guerra o homem que capturasse ali como das prisioneiras uma mulher que ele se interessasse, poderia depois fazer dessa mulher sua esposa, que ele ali capturou ali na guerra. Então, é um texto muito mais detalhado que isso, mas assim de uma forma, eles davam esse direito, isso era lícito, isso era legal, isso era permitido pela lei. Porém, não convém para nós no Mashiach uma atitude como esta. Então, nem tudo, por exemplo, na lei foi dado como lícito a carta de divórcio, mas o Mashiach disse no princípio não foi assim. Então, nem tudo que é lícito, nem tudo que a lei permite convém. Nem tudo que a lei permite edifica, porque tem coisas que traz julgamento, traz punição, traz juízo. Então, temos que entender que o nosso maior chamado no Mashiach é a edificação e não o legalismo. É olhar dentro da lei aquilo que traz
a edificação. Então não é se opor à lei, é abrir mão de alguns direitos que teríamos pela lei, mas que vemos que aquele direito existem outros melhores dentro da própria lei. Então vamos abrir. Então dentro da própria Torá existe ali coisas falando, por exemplo, deixará pois o homem seu pai e sua mãe, uniciar a sua esposa, serão os dois uma só carne. Então vamos preferir a esse do que a permissão da carta de divórcio. Então é isso que o texto está trazendo, a questão da edificação. E o divórcio ali traria, desfaria a edificação. Então é importante entendermos isso, ao tratarmos com as vidas a questão da edificação. Então aqui podemos observar isso em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. É importante também nós notarmos que em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12, vai dizer assim: assim também vós, já que estáis desejosos de dons da Ruach, você precisa estar desejoso dos dons da Ruach. Você está desejoso? Então, ali em Coríntios haviam pessoas que estavam desejosas do dom da Ruach. Aí Shaul diz o seguinte: procurai abundar neles. Não fique apenas em um dom da Ruach. Abunde nos dons. A outra palavra para outra tradução diz assim: procurai progredir neles. Então você recebeu dons, progrida com esses dons, desenvolva esses dons, amplie esses dons, deixe a Ruach lhe conceder mais dons. Agora que vem o importante, que é a conclusão desse versículo, 1 Coríntios 14, 12. Procurai abundar neles para a edificação da Querrilá, da assembleia, da congregação, da carral, da igreja. Então, vemos aqui que os dons da Ruach são dados com um propósito coletivo. São dados para promover a edificação da Querrilá. Então, como promover a edificação da Querrilá? Através das estratégias humanas? Não. Através do marketing e da propaganda humana? Não. Edificar a Querrilá através de artifícios humanos? Não. A Querrilá precisa ser edificada, a verdadeira, através dos dons da Ruach em operação, no corpo do Messias, em que cada parte cumprindo a sua função, exercendo os dons. Então é necessário que desejem os dons e que procurem abundar nesses dons. Então é possível abundar nos dons, progredir nos dons. Se não fosse possível, Shaul não estaria aqui dizendo. Então é possível, mas é necessário procurar. Então isso tem um papel da busca da pessoa em se dedicar em alcançar os dons. Porém, existe um caminho maligno, que Satanás, ele vai querer impedir de você seguir o Senhor. Quando ele não consegue impedir, ele quer dar um caminho paralelo. Então, como a pessoa quer muitos dons da Ruach, aí às vezes ele quer dar um caminho paralelo, que é o propósito errado. Então, quer os dons da Ruach para se engrandecer, para provar para as pessoas que ele é um servo do Senhor, para provar para as pessoas que o Senhor é com ele, para provar para as pessoas que ele é filho de Elohim. Então Satanás, Satan, quando foi tentar o Messias, disse: se tu és filho de Elohim, transforma essas pedras em pães. Quer dizer, exerça o dom para provar para mim que quem você é filho, se você é filho de Elohim. Então nós não podemos usar os dons para provar às pessoas que nós somos servos de Elohim. Nós não temos que usar os dons para provar para as pessoas que nós somos escolhidos, que nós somos salvos, que
porque nós somos redimidos. Não, nós temos que exercer os dons para edificar a Kehilá. O objetivo é a edificação da Kehilá, não é o engrandecimento do nosso nome, não é nos colocar num pedestal, não é trazer fama para nós, conhecimento público, fama para nós, mas é para edificar a Kehilá. Muitos então querem buscar os dons para provar para determinados familiares que disse para ele que ele estava numa seita. Então aí ele quer mostrar que ele não está, que ele está servindo ao Senhor. Então ele fugiu do propósito. Não é para tapar a boca das pessoas que andavam falando mal. É para a edificação da Kehilá. E nós vimos a questão do amor e vamos aprofundar nisso. Então, qual é o objetivo de nós buscarmos os dons? Olha, eu preciso ocupar a minha função no corpo. Qual a minha função? Então eu vou buscar os dons. Aqueles dons que a Ruach me der, vai apontar que essas são as funções que eu devo ocupar ao exercer esses dons. Então eu vou procurar os dons. E para que eu quero os dons? Para edificar a Kehilá, para ocupar a minha função na Kehilá, para colaborar com a Kehilá no chamado que o Senhor me deu. Então, assim também vós, já que estáis desejosos de dons da Ruach, procurai abundar neles, progredir para a edificação da Kehilá. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. E em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, agora 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, vai dizer o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação da Ruach para o proveito comum, quer dizer, coletivo, do corpo do Messias. Então, a cada um, individualmente, é dada a manifestação da Ruach para quê? Para o proveito comum. Não é para você se destacar na igreja. Não é para você se destacar. Não é para você ser visto como o grande homem do Senhor. Não é, o propósito não é esse. O propósito é para que ele cresça, você diminua. O propósito é para que ele cresça, o corpo do Messias, o proveito comum. Você está ali sendo um canal como servo. Então, a cada um, porém, é dada a manifestação da Ruach para o proveito comum. Então, se tem algo que está agindo, em vez de ser para o proveito comum, mas para a exaltação do eu, pode ter certeza que não é a manifestação da Ruach, é a manifestação do espírito contrário. O espírito humano, o espírito maligno, o espírito imundo, o que for. Mas a manifestação da Ruach é dado para o proveito comum. Então tenha muito cuidado com o que está sendo às vezes passado por aí, como manifestação da Ruach, que não serve para o proveito comum, não traz edificação da Kehilá. Então alguma coisa aí está errada. Então que foi um alerta de Shaul para a congregação. Então, para entendermos a nossa função no corpo, e já que isso está atrelado aos dons da Ruach, e isso é para a edificação da Kehilá, nós vamos estudar agora a partir do 1 aos Coríntios, capítulo 12. Vamos estudar o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. Vamos analisar alguns versos, mas é importante que depois você faça toda a leitura e busque sabedoria do Senhor sobre isso. Então nós vamos para 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1. Deixa eu estar postando aqui no grupo. Bem, os dons da Ruach. 1 Coríntios capítulo 12, vamos lá. Versículo 1. Ora, a respeito dos da Ruach,
Aí foi colocado o termo dons, ele não encontra-se no original, mas é colocado como explicativo, que ele vai estar falando dos dons. Então, ora, a respeito dos Daruá, ou dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, acerca dos espirituais ou dos dons Daruá, não quero que sejais ignorantes. Então, a pessoa pode estar na congregação e estar sendo um ignorante a respeito dos dons Daruá, a respeito dos espirituais. Então é importante entendermos que devemos sair dessa ignorância. E aqui Shaul vai dizer, olha, não quero que sejais ignorantes. Então é possível que pessoas na congregação estejam como ignorantes. Então temos que ser canal para tirá-los dessa ignorância. Vós sabeis que quando eres pagãos, então eles eram de Corinto, eles eram idólatras no passado, serviam aos deuses greco-romanos, as idolatrias. Então vós sabeis que quando eres pagãos, vos desviáveis para os ídolos imundos, conforme eres levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pela Ruach Elohim, diz, Yahushua é amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Yahushua é Adonai, é Senhor, senão pela Ruach HaKodesh. Aí ele agora vai entrar em assuntos aqui importantes. Ora, a diversidade de dons. Não há um dom só, há diversidade de dons. Mas a Ruach é a mesma. É a mesma Ruach, mas que manifesta diversos dons. Então aqui está falando sobre dons. A diversidade de serviços. É claro que as pessoas aqui gostam muito de enfeitar o pavão, então traduziu para ministrações, ministérios, porque fica muito chique, mas é serviços. E há diversidade de serviços, mas Yah quer dizer o Senhor, Errad quer dizer Adonai Errad, o Senhor é um. Então, vemos, a Ruach é uma, é a mesma, mas opera diversos dons. Existem diversos serviços na Kehillah, mas Adonai Errad é um. E há diversidade de operações, de forma de atuações, que foram traduzidas como poderes. Então há diversidade de poderes, mas é a diversidade de operações, forma de você atuar. Ou seja, a pessoa, ela pode ter um dom de profetizar, mas ela pode pôr em operação esse dom de diversas formas. Uma pessoa exerce o dom profético de uma maneira, outra pessoa pode exercer o dom profético de outra maneira. Então as operações também são diversas. Então os dons são diversos, os serviços são diversos e as operações, as formas de atuação, as formas de fazer acontecer também são diversas. Então há diversidades de formas de atuação, de operações, mas é o mesmo Elohim que opera tudo em todos. Então, no paganismo, eles eram levados para vários ídolos, porque um cuidava de uma coisa, o outro era responsável por um outro dom. Isso era como era ensinado no paganismo. Um era responsável por dar a pesca, o outro era responsável pela cuidar da família, o outro era para dar filho, o outro era para dar uma boa colheita, o outro... E isso depois veio para a idolatria romana, quando adulterou a fé do Messias num cristianismo pagão, e aí atribuiu aos chamados santos essa distribuição. Então cada um
Quem quiser vai buscar daquele santo. Então, tem um santo que é para casar, tem um santo que é para dar um bom parto, tem um santo que... E aí cada um para uma cor, a colheita. Então, isso que era do paganismo, da idolatria greco-romana, vai entrar depois na adulteração da fé no Messias. Mas Shaul trazendo o ensino para ali os coríntios, que no passado eram idólatras, e eles tinham no passado, essa falta de entendimento. Agora que eles abraçaram, ele vai dizer, olha, há diversidade de dons, mas a rua é a mesma. Não são ruas diferentes operando. Ali está operando um tipo, aqui está operando outra rua. Não, é a mesma. Os serviços na Kehilá são diversos, mas o Senhor é um mesmo é o Senhor. E há diversidade de formas de fazer, mas é o mesmo Elohim que opera tudo em todos. Como Elohim, ele tem muitas formas de agir, então ele age com pessoas de formas diferentes, mas é o mesmo que está agindo. E a cada um, porém, que é o verso 7, a cada um, porém, é dada a manifestação da rua para o proveito comum. Não é para o seu proveito individual, é para o proveito comum, a manifestação da rua para o proveito comum. Quer dizer, do corpo da Kehilá. Então, busque os dons nesse objetivo do proveito comum. Verso 8. Porque a um, pela rua, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pela mesma rua, não é outra rua, a palavra de conhecimento. A outro, pela mesma rua, a emuná, a fé. A outro, pela mesma rua, os dons de curar. E a outro, o poder para operar milagres. A outro, a profecia. A outros, os dons de discernir ruhot, espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas uma só e a mesma rua opera todas essas coisas. Então, mais uma só e mesma rua opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, a rua faz como ela quer. Ela distribui a cada um como quer. Então, você busca os dons, mas a rua vai lhe dar aquilo que ela vê que tem o objetivo. De que maneira que ela quer lhe usar. Então ela dá a cada um como ela quer. Mas é a mesma rua que opera esses dons. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, lembra que nós estávamos estudando sobre ali o vale de ossos secos, e falamos ali sobre o corpo e os ossos e os nervos. Então aqui vai falando que um corpo é um, mas tem muitos membros. E todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é o Mashiach. Então o Messias é formado por muitos membros. Esses membros são nós. E nós, cada um membro tem uma função. Precisa exercer essa função. Mas aí você vai ver então que quando vai falar do corpo do Messias, vai falar dos membros, está aqui falando num contexto dos dons da rua. É porque muitas vezes as pessoas vão estudar textos fora do contexto. Então, fala sobre o corpo. Olha, nós somos muitos membros, mas fazemos parte de um só corpo. E traz esse ensino separado dos dons. Então, aqui está falando dos dons e vai dizer, olha, mais uma só e a mesma rua opera todas essas coisas, esses dons, distribuindo particularmente a cada um como quer. Por quê? Aí tem um porquê. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é o Messias. Então olha que está falando sobre os dons. Então, os dons
vai nos capacitar, como membros do corpo, a exercermos a nossa função. E aí o verso 13 diz: pois em uma só rua, só Espírito fomos imersos, batizados, imersos, feita teve lá, em um só corpo, quer Yehudim, quer arameus, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber uma só rua. Então nós fomos imersos na Ruach HaKodesh, e nós fomos imersos na água e fomos batizados no Espírito Hakadosh, no Espírito de Santidade. Então, nós imergimos na Ruach, imergimos no corpo do Messias e temos bebido da Ruach, uma mesma Ruach. Então, a capacitação da Ruach com esses dons vai ser para exercermos nossas funções no corpo. É isso que o texto aqui está articulado para, dessa maneira, dizer. E aí vai dizer no verso 14, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Elohim colocou os membros no corpo, não foi você, não é o pastor, não é o apóstolo. Elohim colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, a arrumação dos membros no corpo e a distribuição de funções, porque cada membro tem uma função. Quem colocou um como olho, quem colocou um como ouvido, quem colocou como olfato, não é o pastor, não é o apóstolo, não deve ser. Quem deve colocar é Elohim. Cada um deles como quis. E aí a gente está falando isso dentro dos dons da Ruach HaKodesh. Então, está atrelado o ser membro com os dons. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então tem que ter a variedade. Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Verso 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem serem mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esse revestimos com muito mais honra, e os que são indecorosos nós vestimos com grande cuidado. Ao passo que os que são decorosos não têm necessidade de atenção, mas Elohim assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Então, por que o Senhor coloca, Ele que coloca cada um no lugar, para que não haja divisão no corpo? Então, se há divisão no corpo, é porque as funções não estão sendo ocupadas pela distribuição de Elohim, mas por uma distribuição da carne do homem. Ou da inércia de alguns em cumprir sua função. Então, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Todos têm função, todos têm que ter os dons da Ruach HaKodesh para operar no corpo. Naquilo que cada Ruach der a cada um, naquilo que Elohim colocar cada um no corpo. Então você está postando aqui. Então, retornando, nós estamos em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, verso 21, né? 21 não, desculpe. Verso 25.
24 e 25. Mas Elohim assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para ver um equilíbrio, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Então, aqueles que tinham menos, o Senhor deu mais, aqueles que tinham mais, recebeu menos, de maneira que o corpo ficasse equilibrado. Não ficasse um lado do corpo gordo e outro lado do corpo seco. Um lado do corpo desenvolvido, um membro desenvolvido e o outro membro atrofiado. Então, entendendo? Então Elohim age dessa maneira, mas muitas vezes a instituição religiosa, movida pela ação do homem, quando não do maligno, que às vezes é até do maligno, mas às vezes é humano, favorece a uns e prejudicam outros. A uns é dado mais atribuição do que deveria e a outros é impedido de exercerem suas funções. Ou porque não tem o estudo acadêmico, ou porque não sabe falar um português muito bonito, ou porque não é filho do pastor, ou não é genro, parente, amigo íntimo. Então, muitas vezes há aqui um desequilíbrio na congregação. Mas Elohim assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Esse é o agir de Elohim. O do maligno é diferente. Ele vai querer agir da maneira oposta, trazendo divisão ao corpo. Então cria ali uma hierarquia. Os mais importantes, os médios importantes, os médios mais menos, e lá embaixo os desimportantes, os sem importância. Então, trazendo assim uma divisão no corpo. Mas na Kehilá do Mashiach não é assim. Não há uma hierarquia, há funções. Cada membro cumpre uma função. A mão não manda no pé, o pé não manda na mão. O comando vem do cabeça, e a cabeça é uma só, o Mashiach. Agora a mão vai exercer a função, o pé vai exercer a sua função. Cada um tem uma função, cada um ali recebeu dom do Messias, dom da Ruá, para poder o corpo funcionar adequadamente. De maneira que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo do Mashiach e individualmente os seus membros. E a uns pôs Elohim na Kehilá, primeiramente Shaliahim, que é apóstolos, como uma base, uma fundação. Porque no pensamento maligno, no pensamento de Nimrod, da hierarquia, que é da satânica, é colocada então como uma pirâmide. Então no topo, no bam é o apóstolo. Aí depois vai descendo e lá embaixo o povão. Não é assim no Messias. Quem quiser o primeiro seja o último. Então, quando é primeiramente, não é lá em cima em topo de pirâmide. Porque se você botar uma coisa no topo da pirâmide sem ter o resto, colocar como primeiro, ele vai despencar. Então o primeiro não fica lá flutuando lá em cima para depois vir os outros embaixo. Isso aí é um pensamento idiota, maligno. O pensamento do que está aqui é a fundação. E a um expôs Elohim na Kehilá, primeiramente Shaliahim, que é apóstolos, embaixo como fundação. Em segundo lugar, e não é hierarquia, é na edificação da Kehilá, é como suportar o peso, pegar o pesado do serviço. Então, primeiro lá embaixo, segurando, aguentando os Shaliahim. Em segundo lugar, os Nevim,
os profetas. Em terceiro lugar, os mestres. Depois, os operadores de milagres. Depois, os dons de curar, de sarar. Depois, os dons de socorro. Os que têm o dom de prestar ajuda. Os administradores. As variedades de língua. Então, aí é colocado essa base de sustentação do corpo. Então, vejam que o primeiro, que é a base, está sendo colocado aqui como o Shaliachim, os emissários que vocês usam, ou que vocês conheceram mais no passado como apóstolos. Para não achar que eu estou falando besteira, é importante nós entendermos o que o próprio Shaul, Paulo, que escreveu esse, quem falou isso foi Paulo, tá? Paulo quem escreveu, Shaul. E Paulo vai escrever para os Efésios, Shaul vai escrever aos Efésios, capítulo 2, verso 20. Edificados, construídos, em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Mashiach e Yahushua a pedra principal da esquina. Então ali a pedra principal é o Mashiach, e ali também como fundamento, como fundação, lá embaixo, segurando o peso, ali junto com Mashiach, os apóstolos e os profetas. Como fundamento, não é como cobertura, igual se inventou malignamente. Ah, o apóstolo tal, a cobertura do apóstolo tal, a cobertura do apóstolo tal. Não tem negócio de cobertura de apóstolo aqui na escritura. Não conheço esse versículo. Eu conheço fundação. Apóstolos como fundação. Shaliachim como quem aguenta o peso. Quem carrega o fardo maior na Kehilá. Não é quem luxa. Não é quem é o bambambam, não é o destaque, não é o que fica à mostra, não é a da evidência, é o que está na fundação. A fundação de uma construção, muitas vezes nós não vemos, está lá embaixo. Porque o interesse da fundação é que a construção permaneça em pé e não que ela apareça. Se uma construção, o solo começar a erodir, a ter erosão, e começar a ficar parecendo a fundação, vir ficar toda a flor da terra, aquela casa vai cair. Porque era para ela estar funda, oculta ali. O máximo aparecendo um pouquinho lá em cima, na ponta, já na flor da terra. Mas o resto lá fundo. Agora, se ela ficar exposta, a casa vai cair. Então, cuidado com os ensinos de Shedim, malignos, ou com os ensinos humanos, fora da escritura. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos emissários e dos profetas, sendo o próprio Mashiach e Yahushua a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para Beit HaMikdash Kadosh em Yahweh, ou seja, no qual todo edifício bem ajustado cresce para a casa da santidade, que é templo, foi traduzido como templo, mas a palavra original Beit HaMikdash, a casa da santidade, separada, a casa da santidade separada, Kadosh, em Yahweh, no qual também vós juntamente, não é só os emissários e os profetas, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Elohim Naruah. Então vocês também sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então primeiramente ele colocou apóstolos. Você vai construir uma casa, primeira coisa que faz não é a cobertura. Isso é idiotice. Primeira coisa que faz é a fundação.
depois vai se levantando. Não é a primeira coisa que coloca é a cobertura. Se colocar a cobertura, ela vai despencar, porque não tem nada para segurar. Então não tem negócio de pirâmide para apóstolozinho lá em cima, não. É embaixo, fundação, suportando a carga. E em segundo lugar, os profetas. Tá aí, Efésios capítulo 2, verso 20, 21 e 22. Para confirmar ainda mais por duas testemunhas, porque por boca de duas ou três testemunhas toda a palavra será confirmada. Então vamos para o testemunho agora de Yohanan. Nós vimos o testemunho de Shaul. Agora vamos para o testemunho de Yohanan de João. No livro de Apocalipse, o livro de Revelação, Revelação, Apocalipse capítulo 21, verso 10, 12, 14, você pode ler todos, mas o 10, 12, 14 é o que eu vou ler aqui agora, diz assim: E levou-me em rua a um grande alto monte, e mostrou-me a cidade Kadosh de Jerusalém celestial, que descia do Shammai, dos céus, da parte de Elohim, e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 mensageiros, malahim, só traduz como anjos, malahim, e nomes escritos sobre as portas, sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então os nomes dos filhos de Israel, das 12 tribos dos filhos de Israel, que nós fazemos parte. Então o nome das nossas tribos, dos filhos de Israel, ou seja, da Querrilá, de todos os filhos de Israel, representada ali pelos nomes de suas tribos, esses nomes estão lá em cima, sobre as portas. Agora veja o verso 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, que é fundação, lá embaixo, segurando o peso. E neles estavam escritos os nomes dos 12 Shaliachim, dos 12 emissários, dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, onde que estão os nomes dos apóstolos, dos emissários? Na cobertura? Não. Sobre a porta? Não. Aonde? Na fundação. Primeiramente, é lá embaixo. Depois foi se edificando. E o nome dos filhos de Israel, representado nas tribos, lá em cima. Deu para entender a revelação? Tá claro? Deixa eu estar postando aqui no grupo. É confrontante a verdade. Por isso que os verdadeiros Talmidim do Messias foram tão rejeitados e perseguidos, porque disseram a verdade. Então nós estamos falando dos dons da Rua, e aí nós entramos na questão desse texto de 1 Coríntios 12, 28, que os filhos de Nimrod prega a hierarquia para dizer que primeiramente é lá em cima, e lá vai a pirâmide, e nós mostramos aqui na escritura que não é isso, que aqui está falando de um corpo, de uma edificação. Então no caso, como um corpo, vem primeiramente ali os pés, as pernas, e vai subindo até chegar lá em cima, no cabeça, que é o Messias. E aí nós temos também a figura da Querrilá como uma edificação. E nós vimos isso na edificação como é. Então, qual é a sua função? É a função de emissário, de um enviado para levar a mensagem, mais conhecido como missionário, que na verdade o termo significaria isso, que hoje apóstolo é um título de quase um papa.
do protestantismo, né? Mas na original não, é alguém que vai como um emissário, é um enviado, é isso que é a palavra. Ele é um missionário, ele sai com a missão de levar as boas notícias para implementar em lugares, em fazer esse trabalho, como foram os Shaliachim, os emissários enviados. E aí, em segundo lugar, tem os Neviim, os profetas, aqueles que trazem as palavras inspiradoras de Elohim, que assim como eles ouviram Elohim falar, assim como ele viu Elohim mostrar, é assim que eles falam. E depois vem os Lamedim, que são os professores, os mestres, que vão trazer os ensinos. Depois os operadores de milagres. Então, existem aqueles que vão operar os milagres. E é necessário isso na Keilah. Depois, aqueles que entram nos dons de curar. Há uma diferença entre milagres e cura. Cura tem a ver com enfermidades. E milagres, por exemplo, foi andar sobre a água, foi um milagre. Multiplicar o pão, foi um milagre. Então, entenderam a diferença entre operar milagres e dons de curar. Dons de curar, então, é sarar de uma enfermidade. Socorros. Então, é aquele que recebe um dom de ajudar, de socorrer, de uma forma assim, de um agir sobrenatural do Senhor. Ele encontra força, sabedoria, meios, caminhos de levar aquele socorro. De diversas maneiras. Como vimos, os dons são operados de diversas maneiras. Os administradores, que são os que cuidam, que organizam. Eles cuidam das ovelhas, eles cuidam do rebanho. Em outro texto, lá em Efésios, vai falar sobre os roim, os pastores, que cuidam, apacentam o rebanho. Então tem esses que organizam as coisas, que precisam estar ali organizadas, para não estar ali uma confusão generalizada. Então, ajuda ali cuidando. Aqueles que entram com a variedade de línguas, com a interpretação das línguas, para trazer uma mensagem sobrenatural do Senhor para o povo. Então, aqui nós vimos isso em 1 Coríntios 12, 28. E aí o 29 vai dizer: por acaso são todos Shaliachim, todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-na todos? Então não é. Algumas pessoas têm certos dons, outros têm outros, e assim vai. E aí foi distribuído entre o corpo os dons da Ruach. E aí aqui tem o verso 31, muito importante. Mas procurai com zelo, veja, não é ficar esperando, que tem gente aí que está esperando até hoje. Procurar. E não é procurar de qualquer maneira, procurar de uma forma irresponsável, ou procurar de uma forma só para constar. Não, procurai com zelo. Procurar com afinco, com dedicação, com uma paixão, procurar com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Você tem que procurar com zelo. Mas me dê uma dica, me dê aí uma direção, um caminho. Aí ele vai dizer: vou agora falar de um caminho sobremodo excelente para você procurar os maiores dons, para você buscar com zelo os maiores dons. Eu vou lhe mostrar o caminho. E aí ele vai entrar no capítulo 13, que é falando do amor. A carta de Shaul verdadeira, de Paulo, não tinha capítulos e versículos, era uma carta. Depois a igreja romana dividiu em capítulos e versículos. E aí às vezes as pessoas leem os capítulos separados e não entendem como uma continuidade. Então o capítulo 13, na verdade, é a continuação do mesmo assunto que ele está trazendo aí. Qual é o assunto? Vamos recapitular. O assunto é que a Ruach HaKodesh é uma só, Elohim um só, mas opera com diversidade de dons, de serviços e de operações.
para a edificação da Kehilá, para o bem comum, da Kahal, da congregação, da igreja. E que os dons são dados para isso, para a edificação da Kehilá. E que isso foi distribuído em diversos membros, que faz parte do corpo. E é para as pessoas procurarem com zelo os melhores dons. E agora vai ser apresentado um caminho para isso. Tudo bem, eu sei que eu preciso. E qual é o caminho? Como é que eu devo agir, seguir para que isso aconteça? Então aí ele vai dar a receita a partir do capítulo 13, que vai falar sobre o amor. Porque se esses dons, esses serviços, esses papéis, essas operações são para o bem comum, tem que ser operado pelo amor e não pelo egoísmo. Tem que ser operado pelo amor e não pelo orgulho, pela vaidade. Então, o caminho é o ahavá, o amor. E aí, eu queria só voltar para o verso que nós estamos falando sobre os dons da Arua. E aí, quando nós estamos falando sobre os dons, aí nós lemos em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 4, que há diversidade de dons. E no verso 8 é falado destes dons. Então, os dons falados aqui no verso 8 é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, emuná, que é fé, os dons de curar, o poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, de Ruhot, variedade de línguas e interpretação de línguas. 9. Aqui é falado de 9 dons. Dons da Ruach. Depois é falado sobre as operações, né? Os serviços, desculpe. Então foi falado aí os dons e agora os serviços. Servir como um emissário, como um apóstolo, servir como um profeta, servir como mestre, servir como quem opera os dons de curar. Então, existem os dons da Arua, e esses dons têm diversas formas de entrar em operação. E ao entrar em operação, nós aplicamos eles nos nossos serviços. No serviço de pastor, no serviço de mestre, no serviço de apóstolo e assim diante. Então, entenderam? Existem os dons, as operações desses dons, as formas como eles operam, que também são variadas. Ou seja, o dom da imuná da fé não opera somente de uma maneira. Então, nenhuma pessoa pode vir de uma maneira, de outra maneira, operar de outra maneira. Veja que até o Messias, quando ele vai operar os milagres, tinha uma vez que ele liberava com a palavra e a pessoa era curada. Tinha uma vez que ele fazia lodo no olho, mandava ir lavar. Então, ele podia curar todo mundo na palavra, mas havia momentos que o Senhor queria agir de uma outra maneira. Então, as operações variavam e variam. E os serviços também variam. Então, o serviço de apóstolo, de profeta, são serviços. Não são títulos. Não são cargos religiosos, são serviços. Então, no capítulo 12, verso 31, que foi o finalzinho aí, diz: mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Aí vai falar do amor no capítulo 13. Agora no capítulo 14, verso 1, diz assim: segui o amor. Para a gente antecipar. Segui o amor e procurai com zelo os dons da Arua, os dons do Espírito, mais abundantemente o de profetizar. Então, qual é o caminho? Amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons da Arua, mais abundantemente o de profetizar. Então, o caminho aí vai ser o caminho do amor.
E aí nós vamos entrar então no capítulo de número 13 de Coríntios. Para entender que esse capítulo 13 de amor, que as pessoas leem isolada, às vezes em um casamento, ou às vezes em uma homenagem para alguém, né? Ou às vezes falando do amor dentro da família, você pode fazer diversas aplicações. Mas você precisa entender o sentido original do texto. E esse sentido original do texto aqui, do Ahavá, do amor, está dentro do contexto dos dons, da busca zelosa dos dons, do procurar com zelo os dons. Que esse procurar com zelo os dons, procurar com zelo, exercer suas funções, seus serviços de apóstolo, de profeta, de mestre, de operadores de milagres, etc. Para você fazer isso, tem que ser através do caminho do Ahavá, do amor. Então, vamos estar analisando isso nesse momento. Vou estar aqui postando aqui no grupo e já volto. Então vamos lá. Vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 13. Falar aqui da Ahavá. Eu estava no instante falando o Ahavá, mas no hebraico a palavra amor é feminino. Então desculpe, é Ahavá. Aqui é o amor. No hebraico é Ahavá, que é uma palavra feminina. Tá? Então nós vamos aqui ver que para cumprirmos a nossa função no corpo, para exercermos nossos dons, que é os dons da Rua em nós, para entrarmos nas diversidades das operações, o caminho excelente é o caminho da Ahavá, do amor. Então ele vai falar aqui, ó, ainda que ele falou lá, por exemplo, o serviço do falar em línguas, do variedade de línguas e do interpretar de línguas. Ele acabou de falar isso. Aí ele vai dizer, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens, português, inglês, francês, estou falando hoje na forma de hoje, né? Então naquela época, se eles falassem o árabe, o grego, a língua romana, o hebraico, aramaico, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, então veja que ele estava falando da variedades de línguas. Então, línguas aqui celestiais, que aqui está como anjos, mas é dos mensageiros, tá? A palavra é malachim. Então, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos mensageiros, quer dizer, as línguas celestiais, e não tivesse a Ahavá, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Ou seja, eu poderia estar ali com os dons, eu poderia estar ali com a função, com a operação, mas eu seria como um metal que soa, como um símbolo que retine. Então, não estaria agradando a Elohim. Porque eu estaria agindo no dom, na função, na operação, na função, sem a Ahavá, sem o amor. E daí o desafio que Shaul propõe, que é o que Elohim propõe, através de Shaul, a Ahavá, o amor. Como exercermos isso com a Ahavá? Então, nós vimos o Vale de Ossos Secos, tratamos sobre aquele ali, de cada um ocupar a sua função, mas se cada um ocupar a sua função,
da maneira carnal, da maneira humana, sem Ahavá, não vai estar agradando Elohim. Vai ser de uma forma vazia, como metal que soa, como um símbolo que retine. Está operando nos dons, falando as línguas dos homens e dos mensageiros, mas sem o Ahavá, sem a Ahavá. Verso 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, viu que ele acabou de falar do dom de profecia? Digamos então que você recebeu, então ainda que você tenha o dom de profecia. Não só o dom de profecia, mas também o de conhecimento. Viu que ele falou lá que tinha o dom, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Então ainda que você tivesse o dom de profecia, o conhecimento dos mistérios e toda a sabedoria, né, o conhecimento. Viu que ele falou desses dons? Ele falou também lá em cima dos dons da emuná, né? Falou também da questão da emuná, da fé. Então, aí ele vai dizer aqui, ó, ainda que eu tivesse o dom de profecia, o conhecimento dos mistérios, toda a ciência, toda a sabedoria, e ainda que tivesse toda a emuná, que é a fé, de maneira tal que transportasse os montes, operação de milagres, e não tivesse a Ahavá, o amor, nada seria. Então, tem coisas erradas por aí. Porque você vê expulsando demônios, você vê falando línguas, você vê operando curas, milagres, mas você não vê a Ahavá. Verdadeira Ahavá. Então, cuidado. Verso 3, lembra que lá nós vimos dos socorros, que socorre, então aquele pessoal tem, divide, distribui e vai, ajuda, ele diz assim, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para que eu pudesse me vangloriar, para ser queimado vivo, quer se sacrificar por alguém, mas com o objetivo de se vangloriar, e não tivesse a Ahavá, o amor, nada disso me aproveitaria. Então, sem a Ahavá, isso não teria proveito nenhum. A Ahavá, verso 4, é sofredora, é benigna. A Ahavá não é invejosa. A Ahavá não se vangloria, não se exalta, não se ensoberbece. Então, se você percebe ensoberbecimento, vanglória, inveja, você percebe que não está agindo a Ahavá. Porque a Ahavá é sofredora, é benigna. Não se porta de forma inconveniente. Então tem pessoas que estão agindo com os dons, mas agindo de forma inconveniente. Não age por Ahavá, mas por outras motivações. A Ahavá, a verdadeira, não busca os seus próprios interesses. Então, quando você vê que determinado apóstolo, profeta, estão buscando os seus próprios interesses, do seu reino próprio, não do comum, não do corpo que é um só, mas como se o corpo do Messias fosse só a instituição que ele faz parte religiosa, proíbe até que as pessoas dali tenham contato com de outros, as outras querrilote.
Porque é um corpo isolado, é um corpo decepado, uma parte decepada do corpo. Não pode ter contato com o resto do corpo. Ele decepou. Ele quer só para ele. Busca os seus próprios interesses. Veja que em Revelação, Guiliana, Razão, Apocalipse, diz assim: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que a Arua diz às congregações, às querilotes, às igrejas. Tem que ouvir o que a Arua diz às igrejas. Mas desse falso, que não tem Ahavá, que só busca os seus próprios interesses, ele proíbe que as pessoas dali, que é os membros dele, ovelhas dele, não é do corpo do Messias, não é ovelhas do Messias, é dele, ouça o que está sendo dito nas outras congregações, que a Arua diz nas outras congregações. Que se a Arua tiver alguma coisa para dizer para aquelas pessoas, tem que dizer por boca dele, porque ele é autossuficiente. Então aí já caiu na queda de Lúcifer, da autossuficiência, do orgulho. Tá? Então, veja aqui que a verdadeira Ahavá não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Emet, verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Ahavá. Então o caminho é esse, para operar com os dons, exercer a função, operar os dons. Através desse caminho. Não é um caminho fácil. Por isso que muitos vão exercer dons e vão chegar naquele dia e vai dizer: Senhor, não expulsamos Shedim demônios em teu nome? Falamos em línguas? Profetizamos? Curamos? Etc e tal? Mas o Senhor não os conhece. Por quê? Porque eles praticavam a anomia, a oposição à Torá. Eles não exerciam o amor. Porque quando a pessoa exerce o amor, a pessoa está disposta a cumprir a Torá. Porque o amor é cumprimento da Torá. É através da Ahavá, do amor, que se cumpre a Torá. Não do legalismo. Não da justiça própria. Não do orgulho, não da vaidade. Mas da Ahavá. Então aqui está falando da edificação da Kehillah. Então não é fácil. Você tem que sofrer certas coisas. Você tem que suportar certas coisas. No exercer da Ahavá. A Ahavá jamais acaba. Mas havendo os dons, que são o quê? Havendo as profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, que é o outro dom, lembra a palavra do conhecimento, pela sabedoria, desaparecerá. Então vai chegar um momento que esses dons vão deixar de existir. Quando? Na nova terra. Nós não vamos precisar desses dons. Mas o Ahavá, a Ahavá, o amor, vamos continuar. Mesmo na nova terra, principalmente na nova terra. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então é limitado nosso conhecimento, nossa profecia. Agora, a Ahavá jamais acaba. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então haverá novos céus, nova terra. E essa vai passar, mas a Ahavá vai continuar. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Então sabemos que no nova terra, nós vamos ter um outro nível de experiência com o Senhor.
face a face, conhecendo plenamente como também somos conhecidos. Agora, pois, permanece a fé. Então agora permanece a fé, que é a emuná, a tikva, que é a esperança, e a ahavá. Então agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. A emuná, a tikva e a ahavá. Estas três, mas a maior destas é a ahavá. Então, aqui um caminho, ó, vá no caminho da ahavá. Com fé, com esperança, mas o maior deste, a maior deste é a ahavá. Deixa eu postar aqui agora no grupo. Então, irmãos, aqueles que ainda não sabem a sua função, está aí a receita. Qual é? A sua função, seu serviço no corpo, primeiro começa com os dons da rua. Não é porque você lá fora na sociedade era professor que você vai ser professor dentro da Kehilá. Não é porque você lá fora na sociedade era cantor que aqui agora na Kehilá você vai ser o cantor. Não é porque lá fora você trabalhava com medicina, com a cura, que agora dentro da Kehilá o seu chamado também é esse. Os dons não são os dons naturais que as pessoas têm de nascimento, que elas desenvolvem. Aqui estamos falando dos dons da rua. Pode coincidir ou não, ser totalmente diferente. Muitas vezes nem era aquilo que você gostaria, mas é o que o Senhor lhe chamou para você fazer. Então, os dons da rua você vai receber. Quando você operar esses dons, a rua operar esses dons em você, você vai percebendo então sua função, o seu serviço dentro do corpo, para o bem comum, para a edificação da Kehilá. Agora, mas irmão, eu ainda não vejo esses dons da rua em mim. Então você tem que buscar com zelo. Então, não é desculpa. Tem que buscar com zelo. Ô irmão, mas como buscar com zelo? Através da ahavá, do amor, exercendo a ahavá. Orando, buscando, exercendo a emuná, a fé. E a tikva, a esperança. Tem que crer. E tem que esperar contra a esperança que você vai receber. E exercer o ahavá. E aí os dons da rua vão vir. E vão entrar em operação. Então, se você já está buscando com zelo, mas você não vê acontecer, é porque você está falhando na ahavá. Muitas vezes as pessoas estão buscando de forma egoísta. E às vezes ela não está buscando por causa do egoísmo. Elas são pessoas egoístas, não sabem a sua função. Muitas vezes você vê ali uma operação do espírito de egoísmo na vida da pessoa. Porque a pessoa, quando ela é imersa na ahavá, no amor, e ela vence o egoísmo, logo que ela está na congregação, ela vai querer ser útil, ela vai querer fazer algo, ela vai querer experimentar, ela vai querer fazer por ahavá. E aí, mesmo que ainda não é bem aquele dom que ela tem, mas ela está tão movida por ahavá que aí ela vai por um caminho e vai ali e tal. E de repente os dons vão fluindo e aí ela vai se encontrando. Mas qual foi a mola motivadora? A ahavá, a emuná, a fé, e a tikva, a esperança. Então muitas vezes nós vemos um comodismo que é fruto de um egoísmo.
E as pessoas deveriam estar envergonhadas em dizer que não sabem quais são as suas funções, quais são os seus dons na Kehillah. Elas deveriam estar envergonhadas, porque isso reflete o egoísmo, o oposto da Ahavá. Porque o Ahavá pensa no outro, muitas vezes ela está pensando em si. E por isso que ela não se encontrou ainda qual o papel dela dentro do corpo. É triste, mas a verdade tem que ser dita. Então repreenda isso da sua vida. Rompa com isso. Muitas pessoas, o egoísmo é tão grande que trava as pessoas com vergonha. Elas têm vergonha de elas se envolverem nas atividades da Kehillah, no serviço da Kehillah, e alguém dá uma piadinha ou criticar, porque ela está muito preocupada com o que os outros têm a dizer. Então ela se fecha no seu mundinho, porque ela não está disposta. Ela está como aquela que nada vai aproveitar. Porque aqui diz assim, ó, se não tiver Ahavá, nada disso me aproveitaria. Porque o amor é sofredor. Não está preocupado com isso. Que alguém vai falar, mas quando ele ensina, se eu mesmo fosse me preocupar com as críticas. Quando ele ensina, fala assim, não sei o que, diz assim, faz um gesto assim, faz uma expressão assim. E aí eu vou deixar de servir por causa das críticas? O amor é sofredor. Você tem que estar disposto a sofrer. Se você quiser só palmas, o seu lugar não é na Kehillah. É lá na instituição religiosa. É em qualquer outro lugar, mas menos na verdadeira Kehillah. Porque o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Não se vangloria, não se ensoberbece. Então não está atrás disso. Não busca os seus próprios interesses. Então está pouco se lixando se as pessoas acham aquilo ou aquilo outro. O importante é que você está buscando fazer o que o Senhor lhe chamou você fazer. Exercendo a Ahavá. Não se alegrando com a injustiça, mas se alegrando com a verdade. Então não bajulando, não passando a mão na cabeça, só para agradar. Se alegrar com a injustiça só para alegrar. Não, você não vai se alegrar com a injustiça. Você vai fechar a sua cara, você vai tomar uma posição. Mas vai se alegrar com a verdade. Vai estar, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então muitas pessoas não sabem as suas funções no corpo, porque elas estão cheias de orgulho. São pessoas muito orgulhosas, são pessoas muito egoístas, disfarçadas de coitadinha na Kehillah. Coitadinha, não sei qual é a minha função. Não sabe porque não teve Ahavá para se jogar no serviço. Disposto a sofrer calúnias, críticas, zombaria. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí continua o texto falando sobre a Ahavá, muito importante, que vai dizer que agora permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor, é a Ahavá. E aí quando se conclui aqui o capítulo de número 13, vai ao 14, que não era dividido em capítulos, era sequência. Então assim que termina falar aqui, que o maior desses é a Ahavá, e ele tinha falado lá no início, né, no capítulo 12, verso 31, mas procurai com zelo os maiores dons, ademais vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. E ele diz qual é esse caminho sobremodo excelente, que é o maior, é a Ahavá, o amor. E aí ele vai agora entrar no capítulo 14, quer dizer, dando sequência a isso.
Vamos nos permitir sermos mais confrontados com a palavra? Então, em 1 Coríntios 14, verso 1, diz: segui o amor e procurai com zelo os dons da Ruach. Então, tem que procurar com zelo. Mais abundantemente o de profetizar. Então, você tem que procurar com zelo os dons. São vários, mas de uma forma mais abundante, maior ainda, a sua busca pelo dom de profetizar. De trazer a palavra inspirada de Elohim para a congregação. Porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Elohim, pois ninguém o entende, porque em espírito fala em mistérios. Então vimos aqui que esse língua aqui não é as línguas das nações, dos homens. Então está falando aqui na língua dos mensageiros, a língua celestial. Então, quem fala na língua celestial está falando com o celeste, com Elohim, pois ninguém o entende, porque em mistério fala com Elohim. Não é uma coisa que você aprende na escola, no curso de idiomas. Então isso aqui é uma língua sobrenatural. Ele não estava falando inglês, francês, alemão. Ele estava aqui falando das línguas celestes. Que não está falando com os homens, com as línguas humanas. Tem a humana e tem a celeste. Então, porque o que fala em línguas, no caso a celeste, não fala aos homens. Então, o que fala em línguas humanas está falando aos homens. Mas quem fala em línguas celestes está falando com Elohim, porque ninguém entende, porque em espírito fala em mistério. Então, a pessoa está edificando o seu espírito. É um dom muito bom para edificar a si. Mas como os dons da Rua foi dado para edificar Kehilá, esse dom que edifica a si, para edificar Kehilá, precisa ter tradução. Senão vai edificar só você. Há problema de edificar você? Não. Mas você edificar você pode fazer em qualquer lugar. Agora ali na Kehilá, é hora de também edificar Kehilá. Então, daí que ele fala aqui. Porque o que fala que é para você buscar mais abundante, o de profetizar. Porque você vai falar para as pessoas, numa linguagem que as pessoas vão entender que é a linguagem humana. Mas o que fala em línguas não fala a homens. Ele não está trazendo uma mensagem em línguas, ele está falando em oração com Elohim. Em espíritos falando mistério com Elohim. Mas o que profetiza fala às pessoas, não está falando com Elohim. Para a edificação, ele está falando para a edificação. Viu aí a importância dos dons para a edificação? E exortação e consolo. Então a profecia aqui é apresentada em 3 aspectos. A profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola. Mas começa como edifica. Para edificação, exortação e consolação. Tem gente que só quer profetizar para exortação. Não é quer para edificação. Começa com edificação, exortação e consolação. Lembra como é o livro de Apocalipse, o livro de Revelação? Como é que o Senhor começa? Ele começa falando, sei do seu trabalho, da sua obra, sei disso, daquilo outro, tal. Aí depois ele vem com a exortação e no final com o consolo. Aquele que vencer, eu darei isso. Aquele que vencer, darei isso. Então, irmãos, a profecia, ela é composta de edificação, exortação e consolo. Então, desenvolva o seu dom. Porque tem pessoas que por causa do seu próprio temperamento é explosivo, é crítico. Então, na hora de entrar no dom da profecia, quer só na exortação. Não edifica e não consola. Então, ó o equilíbrio. Peguem lá como o Senhor trata com as Kehilot, com as congregações ali no livro de Apocalipse, no livro de Revelação. E você vai entender bem esse operar da profecia nessas dimensões. Há algum problema de falar em línguas? Não, ele diz o 5, ó. Ora, quero que todos vós faleis em línguas. Falais em línguas com quem? Com Elohim. Mas muito mais que profetizeis, porque você vai estar edificando as pessoas. Mais amplo é quem profetiza, que está como maior, mas não é como maior em hierarquia, é mais amplo, ou seja, abrange mais pessoas, é mais excelente, é mais amplo.
é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que também interprete para que a Kehilá receba a edificação. Viram que os dons estão atrelados à edificação? Olha, quem fala em línguas sozinho com Elohim está edificando a si. Ótimo. Quem fala em línguas para a congregação com interpretação está edificando a congregação. Quem fala com profecias para a congregação, vindo de Elohim, está trazendo edificação, exortação e consolo para a congregação. Então vemos aqui a edificação constante nos textos. Mas muitas vezes o que está aí é o diabo querendo que as pessoas usem os dons. Primeiro, que as pessoas não usem. E se usar, é para se exaltar. É para ter vaidade, orgulho, nome, até na hora da apresentação. Vamos chamar aqui o grande homem de Deus, porque usam esses termos lá. Vou postar aqui no grupo, um momento. Então, vimos que aqui no 1 Coríntios 14, verso 5, é para que a Kehilá receba a edificação. Verso 6. Agora, irmãos, se eu vou ter com vocês falando em línguas, de que vos aproveitaria? Se não vos falar ou por meio de revelação, conhecimento, profecia ou de ensinamento. Então, além do falar em línguas com interpretação, podemos ir na congregação levar uma palavra de revelação, ou uma palavra de conhecimento, ou uma profecia, ou um ensinamento. Então tem pessoas que foram chamadas para trazer um ensino, outros para trazerem uma revelação, outros para trazerem um conhecimento, outros para trazerem profecia. Isso vai pela operação da Ruach. Mas olha o caminho a Ahavá, o amor. Ainda em 1 Coríntios 14, vamos para o verso 12. No verso 12 diz: assim também vós, já que estáis desejosos, você está desejoso? Assim também vós, que já estáis desejosos do dom da Ruach, procurai abundar neles, progredir para a edificação da Kehilá. Então, você precisa ter essa motivação correta da edificação da Kehilá. Vamos para o verso 26, 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, cânticos, tem ensinamento, tem revelação. Nem todo mundo tem o ensinamento, outros têm a revelação, outros têm salmo, outros têm língua. E aí vimos com língua com interpretação. Tem interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, para que deve as coisas acontecerem na Kehilá? Para você ficar bem na fita? Para você vender bastante CD, DVD? Não. Para você ganhar dinheiro na congregação? Não. Para que tudo seja feito para que edificação. Seu objetivo é buscar a edificação da Kehilá. Então, o salmo é feito, quer dizer, os cânticos, poesia, é trazida para a Kehilá não para vender CD e DVD, não para ganhar cachê, mas para a edificação da Kehilá. É essa que é a sua motivação. O ensinamento, a mesma coisa, a revelação, a língua com a interpretação. Então, é importante entendermos isso.
O verso 32 de 1 Coríntios 14, 32, 33 diz assim: pois os aí ele desculpe, eu pulei, eu estava no 26, agora o 27. Se alguém fala em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja quem interprete. Então, na sua oração individual em línguas com o Senhor, você pode orar em línguas com o Senhor. É o seu momento de oração com o Senhor. Você está ali orando, então você pode falar em línguas com o Senhor. Agora foi lhe dado uma oportunidade para você trazer uma mensagem para Kerilá. E aí agora passou a oportunidade para você. Os outros estão agora esperando. Só que ao invés de você falar na língua local, como aqui o português, você começa a falar na língua celeste. Mas as pessoas não estão entendendo. Mas tem então um que interpreta. Então, ao interpretar, as pessoas vão ser edificadas. E isso é para todo mundo de vez fazer? Não. E isso é quando 2 ou quando muito 3. E haja a quem interprete. Então um fala, e aí alguém interpreta, ou a própria pessoa, e depois o outro, depois o outro. Mas vai ficar só nisso o tempo todo? Não. Aí tem a outra etapa. Mas vamos ver o verso 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na Kerilá e fale consigo mesmo e com Elohim. Então você pode falar em línguas aí você com Elohim, mas aí baixinho ou silenciosamente. Pode falar em línguas silenciosamente, pode, porque é lá dentro, no seu espírito. Com Elohim, porque é seu pessoal. Agora, se é para trazer a palavra para a comunidade, haja quem interprete. 29 vai dizer, e falem os profetas. Então também não é para uma pessoa só falar. Então, aqui lá as pessoas precisam aprender a desenvolver os seus dons para que não seja uma pessoa só do início ao fim. Então tenha momentos. E que esses momentos venham intercalar. E aqui vemos, falem os profetas. 2 ou 3. Olha quantas oportunidades. Já vimos 3 pessoas ali em línguas. Aqui mais 3 pessoas profetizando. E os outros julguem. Isso aqui muitas pessoas querem esconder, né? Porque o bambambam quer chegar ali e dizer que está trazendo uma revelação do Senhor. É um comando, é assim, pronto. E ninguém pode julgar. E sabemos que aquilo ali não é do Eterno. O Eterno não trabalha dessa maneira. A profecia do Eterno na Kerilá é: falem os profetas 2 ou 3 e os outros julguem. Então é para serem julgadas essas palavras de inspiradoras que é dito que vem do Eterno. Por quê? Porque desacautelai-vos dos falsos profetas. Então as profecias ali precisam ser julgadas. Mas se a outro, veja, falamos 3, aqui tem mais 3, 6. Mas se a outro, aqui já vai 7, que estiver sentado for revelado alguma coisa, então é uma revelação, é algo emergencial, precisa ser dito ali naquele momento. Então o profeta que já recebeu toda a profecia pode falar depois, segura um pouco, para de falar. A revelação é dita, termina de ser dita, aí volta o profeta a falar novamente, continuar. E o profeta pode parar, ou ele está tomado, igual o endemoniado, e não tem controle. Então o profeta pode parar, porque ele tem controle. Ele não está endemoniado, sem controle. Então o verso 31 diz, porque todos podeis profetizar. Verso 30. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam. O objetivo da profecia, aprendam. E todos sejam consolados. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então eles têm controle. Eles não estão ali endemoniados, sem controle. Que não pode parar para o outro falar a revelação e depois aí ele continua. Porque Elohim não é Elohim de confusão,
mas sim de Shalom, como em todas as Kehilot dos Kadoshim, todas as congregações dos separados. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E aí nós vimos aqui o que era essa ordem. É cada um por sua vez, sem um atropelar o outro. Mas essa ordem aqui não é uma liturgia. Primeiro canta um hino, depois faz uma oração, depois lê um salmo, depois aí vem o cântico, depois vem o ofertório, depois vem a palavra, depois vem o apelo, depois vem o cântico final, depois vem a bênção de encerramento. Então aí o povo cria uma forma de engessar. E aqui não, Shaul vai dizer, olha, vai se falando, cada um, todos podeis profetizar, mas cada um por sua vez. Tem que ter ordem. Não pode ser tudo atropelando, uma bagunça, e aí não sabe se ouve um ou ouve o outro, porque todo mundo falando ao mesmo tempo. Então é nesse sentido que se está se falando aí. Está claro bem no texto. Então, nós vimos aí que esses papéis das funções está atrelado aos dons e do operar dos dons. E vemos que a unção, que vem da Ruá, né, para nos levar a isso, a unção da Ruá é para capacitar a servirmos o povo. A unção da Ruá não é para nos assenhorarmos das pessoas, dominar as pessoas, manipular as pessoas. Não é para dominá-las, manipulá-las. Não é para usufruir financeiramente das pessoas, explorar as pessoas. Não é para se aproveitar delas, mas sim para servir essas pessoas. A unção é para servir. Por isso que em Yeshayahu, Isaías 61, do verso 1 ao 3, quando fala da unção da Ruach HaKodesh, através da Ruach HaKodesh, da Ruach de Elohim, vai falar que ungiu para, e a gente vai ver que na verdade era para servir. Então lá diz assim: Ruach Adonai Yahweh está sobre mim, porque me ungiu Yahweh para quê? Para eu dominar, manipular, controlar, tirar dinheiro? Não. Para anunciar, notificar, informar, proclamar, dar notícia, pregar boas novas aos mansos, aos modestos, aos humildes, aos pobres, aos abatidos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, aos quebrantados, aos de coração dolorido. Então é para servir. A proclamar liberdade aos exilados, aos cativos, e a abertura de prisão aos encarcerados, dar luz aos presos nas trevas. A pregoar o ano aceitável do favor de Yahweh e o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar, confortar todos os tristes, a servir, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê, não é lhe tome, se explore, é lhe dê ornamento em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, de luto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, deprimido, a fim de que se chamem árvores, carvalhos de Tzedek, de justiça, plantações de Yahweh, para que ele seja exaltado, dos quais ele se alegrará. Então a unção é para servir, para dar, não como está sendo dito aí. Então muitos que dizem ser ungido, o Messias disse que nos últimos dias surgiriam falsos ungidos. Na sua escritura está assim, falsos cristos. A palavra ali é ungidos. Surgirão falsos ungidos, enganarão a muitos. E aí nós vimos que a verdadeira unção é para isso que nós lemos aqui. Não é para trazer julgo, fardo, exploração, manipulação, controle, mas é para libertar, para servir, para dar. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar falando desse assunto, porque precisamos trazer edificação a Kehillah. Muitos
do grupo que nós nos reunimos tem um desejo de ter um local físico para se reunir. Mas estamos nesse desafio do Senhor de desenvolvermos nos dons da Ruach, ocupar a nossa função no corpo, exercer nossa função, nossos dons, operacionalizar, operar nos dons, nas funções que Ele nos deu. Eu creio que ao vencermos essa etapa, este desafio, esse propósito do que o Senhor deixou, a seu tempo, Ele poderá, se assim o desejar, nos dar um local maior para nos reunir do que nos apartamentos apertados, onde nos reunimos. Mas vemos que do que adianta ter um espaço e não sermos um corpo, sermos ossos secos, ossos que não ocupam a função, pessoas que não estão buscando os dons, ou buscar os dons com propósito errado, não seguindo o caminho da Ahavá. É melhor primeiro sermos treinados, sermos aprovados, e então estaremos preparados para servir a outros de uma maneira melhor. Então, enfrente esse desafio conosco. Saia do comodismo, ocupe a sua função, busque com os zelos dons da Ruach. Exerça a emuná, a fé, a tikva, a esperança, a ahavá, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. E demais coisas nos serão acrescentadas. E se for o local, seja uma dessas coisas. Mas você está entendendo que há um caminho, que não podemos atropelar as coisas? Então siga em frente. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Shalom.